O tema da mensagem que nós vamos falar aqui um pouquinho é o poder de uma vida com propósitos. O poder de uma vida com propósitos. Nós iniciamos na primeira semana. O apóstolo Samuel trouxe aqui uma ministração aos nossos corações, nosso pai na fé, trouxe e gerenciou em nossas vidas uma pergunta que inclusive está aqui na capa deste livro. Para que estou nessa terra? Essa foi a pergunta inicial desta campanha. Eu não sei se você, até este exato momento, depois de ter passado 40 dias, se você já conseguiu entender aquilo que Deus tem para você. Mas essa foi a pergunta que iniciou a campanha. Para que estou nessa terra? Uma pergunta que muitas vezes ecoa no coração de muitas pessoas. Por que fui criado? Por que Deus me colocou aqui? Por que estou neste mundo? Quais são os propósitos que Ele tem para mim? Quantas vezes essas perguntas, elas ficam martelando? Quantas vezes as pessoas estão atrás dessas respostas? Por isso nós temos que entender a base daquilo que nós aprendemos quando o apóstolo ministrou para nós este tema. O grande aprendizado que ele trouxe aqui foi: nada melhor do que o Criador para trazer as respostas necessárias. Quem me criou e quem te criou? Não foi Deus? Se foi Deus, nada melhor do que Ele para nos dar a direção para a qual fomos criados. Por isso nós temos que entender aonde estamos buscando a resposta. Em quem estamos buscando as respostas. No livro de autoajuda, de repente estamos buscando respostas no mundo aí fora. De repente estamos buscando respostas nas bebidas, numa família. Aonde estamos buscando a resposta? O primeiro tema, ele veio justamente gerenciando essa pergunta para nos mostrar que assim como esse lápis foi criado com um propósito. Tem pessoas que utilizam ele na orelha, né? Fica assim com ele o dia inteiro na orelha. Não usa para nada, só deixa na orelha. Mas eu quero te informar que ele não foi criado para isso. Tem pessoas que usam para coçar as costas. Porque ele não alcança, ele fala: eu vou coçar minhas costas aqui com esse lápis. Mas ele também não foi criado para isso. Quem é que pode responder com propriedade o propósito desse lápis? Quem o inventou, quem o criou, quem o formou? Eu posso hoje dizer: este lápis ele tem uma finalidade de escrever. Esse é o real propósito dele. Porque coçar as costas, hoje eu posso usar ele, amanhã eu posso usar outra coisa, amanhã eu posso usar uma régua, amanhã... Então ele pode perder o seu propósito, se eu não utilizar ele para aquilo a qual ele foi criado. Senão ele pode deixar até de existir, porque daqui a pouco vão dizer: não precisamos mais de um lápis. Para que um lápis? Mas nós temos que entender que eu posso hoje dar uma finalidade de dizer: o lápis foi criado para escrever. Mas quem o criou com toda certeza vai ter muito mais para falar. Vai ter muito mais para dizer. Por que eu estou exemplificando com esse lápis? Para te mostrar que nada melhor do que Deus para trazer as respostas que você precisa. Nós temos que aprender a buscar nele. Nós temos que aprender a se conectar em Deus. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas estão na caminhada da fé, e às vezes ainda não aprenderam que Deus é tudo que nós precisamos. Que Deus é a base de todas as coisas, Ele é o centro de tudo. Por isso é nele que eu busco as respostas que eu necessito. No meu Criador. E como eu alcanço essas respostas? Simplesmente esperando um anjo aparecer e me falar
para o que eu fui criado? Nem sempre Deus usa esta forma. Deus nem sempre age deste jeito. Deus deixou a sua palavra. É através da palavra de Deus que nós obtemos respostas do nosso Criador. Por isso, se conectar com a Bíblia, se conectar com a palavra de Deus é de suma importância para obter as respostas que tanto buscamos sobre a criação, sobre os propósitos. Este livro ele não está fundamentado simplesmente no conhecimento humano. Quem fez o devocional sabe que ele é 100% linkado na palavra de Deus. Contém aqui muitas passagens, muitos versículos, não à toa que os propósitos, eles foram extraídos do grande mandamento e da grande comissão. Então não foi tirado da cabeça de um homem. Não, os propósitos a qual nós aprendemos, contém na Bíblia. É a palavra de Deus nos ensinando para o que fomos, ou para o que fomos criados. Qual é o propósito da nossa vida? Por isso nem todo mundo gosta de ler este livro. Por isso tem alguns que começam e param, e dizem, mas sabe o que é? Eu até achei legal o primeiro capítulo, mas depois não gostei. Porque ele não é sobre conquistas, ele não é sobre você, ele é sobre Deus e sobre o que Ele tem para nós. Por isso nem sempre é interessante, porque em muitos momentos estamos tão vinculados aos nossos próprios interesses, que quando aquilo não atinge o meu interesse, eu logo descarto. Por isso em muitos momentos nós não estamos vivendo aquilo que realmente Deus tem para nós. E foi isso que nós aprendemos aqui através do primeiro ensino que nós recebemos, que nos foi direcionado. Eu, enquanto estava orando em relação a esta campanha, conversando com a apóstola, Deus me trouxe uma direção no meu coração, porque a apóstola até falou assim: muitos leem esse livro, muitos fazem a campanha, mas mesmo assim, às vezes não entenderam ainda quais são os propósitos de Deus. Não entendem porque dessas palavras descritas aqui, que vocês estão vendo. Não está aí por acaso. Isso faz parte dos propósitos contidos aqui do grande mandamento e da grande comissão. Mas aí orando eu disse: Deus, por que eles não entendem? Por que não compreendem? E eu fui dormir. Quando eu acordei, ficava fortemente no meu coração dizendo: diga a eles que passem a buscar diferente. Diga a eles que eles precisam alterar a pergunta. Muitos estão fazendo a seguinte pergunta: qual é o meu propósito de vida? Mas sabe o que Deus está nos ensinando? Ele está dizendo: altere a pergunta. A questão não é sobre você, a questão é sobre Ele. Por isso a questão não é qual é o meu propósito de vida, a questão é qual é o seu propósito para mim. Sabe o que muda nisso? Os interesses. Porque enquanto você estiver buscando o seu propósito pessoal, você estará caminhando debaixo dos interesses próprios. E foi isso que Deus ministrou na minha vida naquele momento que eu conversei com o apóstolo. Eu fui dormir, acordei e Deus dizia para mim: eles não estão vivendo os meus propósitos porque estão em busca dos seus próprios interesses. E foi quando Deus começou a dizer no meu coração: simplesmente diga que eles precisam buscar aquilo que eu tenho e não aquilo que eles querem. Você está entendendo? Eu acredito que Deus já está falando aqui. É por isso que muitos não conseguem descobrir os propósitos de vida. E compra carro, compra casa, tem filho, e mesmo assim a vida não tem sentido. E mesmo assim é vazio.
ganham dinheiro às vezes, estão na igreja, mas dizem: ainda tem um vazio aqui. Parece que está faltando algo. Sim, porque nós entendemos que o pior da vida não é a morte, mas uma vida sem propósitos. Quem leu o devocional leu isso. Viver sem propósito é como viver no meio do mar, sem rumo e sem direção. Hoje eu vou para cá, amanhã eu vou para lá. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Eu não sei nem para onde eu estou indo. E fico totalmente perdido naquele oceano. O que Deus está ministrando é: precisamos entender o que Ele quer fazer em nós. O que Ele está buscando realizar. O que Deus ministrou em minha vida foi: muitos estão buscando algo que lhe faça sentido. Muitos estão buscando coisas que façam sentido para você. Mas aquilo que Deus tem muitas vezes não vai fazer sentido nenhum. Por isso às vezes nós não conseguimos a plenitude, nós não conseguimos viver os propósitos. Porque queremos algo palpável, queremos algo que possamos controlar, queremos algo que obtenha todas as respostas. Lhe pergunto: você acha que a vida que Abraão viveu era uma vida que fazia sentido? Aos 75 anos ele é chamado: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Aos 75 anos de idade, você acha que fazia sentido aquilo? Você acha que depois de esperar tanto tempo por um filho, Deus ainda lhe pede o filho e diz: sacrifica? Faz sentido isso? Você acha que Moisés, quando foi colocado num riozinho, de repente chega num palácio, daqui a pouco está num deserto, daqui a pouco tem um povo querendo apedrejar ele, daqui a pouco ele está ali, um anjo aparece e diz: ó, eu não vou, mas o anjo levará vocês até a terra? Você acha que fazia sentido para esses homens aquilo que eles estavam vivendo? Quando você pega a história de José, um sonho de repente é vendido, daqui a pouco ele está numa casa luxuosa, daqui a pouco ele está numa prisão. Que doideira! Que vida é essa? Com certeza não foi a vida que o ser humano planejou. Mas quando nós lemos a história hoje, entendemos que foi a vida que Deus deu a eles. Uma vida com propósito. Que às vezes eles não estavam entendendo nada, mas que eles simplesmente decidiram confiar e fazer a sua vontade. Entende por que muitas vezes nós não estamos vivendo o que Deus tem para nós? Porque não conseguimos entender os propósitos, porque estamos em busca de coisas que façam sentido, estamos em busca de coisas que atinjam o nosso interesse, estamos em busca de situações e que me tragam benefícios. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: se você quer viver os meus propósitos, pare de buscar os seus próprios interesses e comece a buscar a minha vontade sobre a sua vida. É assim que nós passamos a ter a revelação das coisas encobertas. Porque se há uma coisa que Deus conhece, é o interior, é o nosso coração, as nossas intenções, o que realmente estamos buscando. É por isso que alguns têm revelação, outros não têm. É por isso que alguns entendem os propósitos e outros não entendem. Porque tudo está vinculado ao coração. Quando nós pegamos a história do povo de Israel no meio de um deserto, não foi o sol, a chuva, a falta de comida que matou aquele povo, mas a incredulidade dos seus corações. E a Bíblia é muito clara quando ela diz: levei para o deserto para lhe provar o que havia no seu coração.
Deus queria entender aonde estava o coração daquele povo. Por isso que somente Josué e Caleb viveram o propósito. Os demais ficaram girando no meio de um deserto e morreram no meio dele, sem entender qual era o propósito, dizendo: melhor era ter ficado no Egito, melhor era ter ficado lá atrás. Até o ponto que Deus chega e diz: acabou, chega. Deus, ele vem àquele povo, ele vem a Moisés, e ele se revela ali, dizendo: não dá mais. O coração desse povo é um coração duro. Por isso nós temos que compreender aonde estão os nossos corações. Estamos vindo para a igreja para buscar simplesmente os nossos interesses, ou estamos vindo para a igreja para buscar o que Ele tem para nós? Eu não sei se você já fez esse tipo de oração, mas você já orou a Deus dizendo: Deus, se há um sonho aqui dentro que não é do Senhor, tenhas a liberdade de retirar. Se tem algo dentro de mim que não está alinhado com o Senhor, retira do meu coração. Eu dou essa liberdade, porque eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Entende a profundidade daquilo que é uma vida com propósito? É nós compreendermos o que Deus está buscando fazer. Por isso Ele disse: altere a pergunta. A questão não é sobre mim, a questão é sobre Ele, sobre o que Ele tem para mim. É sobre aquilo que Ele planejou para que eu vivesse. Foi Ele que me criou e te criou. E quantas vezes nós queremos fazer do nosso jeito? Quantas vezes nós achamos que é da minha forma? Eu estabeleço e ponto, e quero que Deus fique correndo atrás de mim, me abençoando ainda. Sendo que Deus está dizendo: não é do seu jeito. Deus não vai ficar correndo atrás de você para ficar abençoando aquilo que você quer que Ele abençoe. Deus, Ele quer te revelar coisas que nem sempre serão confortáveis, que nem sempre serão coisas que eu queria estar realizando. Mas aí que está a grande questão: eu estou buscando o propósito interior, pessoal, ou estou buscando o propósito dele para mim? Entende porque a pergunta é tão importante? Porque não é simplesmente a pergunta, mas como estou vivendo. É como estou vivendo ultimamente. Por isso, Deus, Ele está despertando uma igreja que se submeta à sua vontade, e que entenda que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos neste tempo porque somos a resposta dEle, e faremos toda a diferença por onde andarmos, por onde caminharmos. Levaremos salvação, levaremos vida. É sobre isso que Deus está falando. Por isso Romanos 11:36 diz assim: pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém, amém e amém. Você pode glorificar a Ele aplaudindo ao Senhor? Aleluia! Não é como eu quero, mas como Ele quer. Não é o que eu gosto, mas é a vontade dEle em mim. Não é por interesse, mas é para a honra, a glória, louvor do nome de Jesus. Não tem a ver comigo, nunca teve. Tem a ver com Ele. É por Ele e para Ele. E tem pessoas que se colocam no centro de tudo e diz: Deus é assim.
Não, Deus está te chamando e te dizendo hoje: Ele é o centro de todas as coisas. Quando você sair do centro e permitir que Ele entre no centro, acredite, tua vida nunca mais será a mesma. E eu não estou dizendo que tudo será um mar de rosas. Eu não estou dizendo que você vai ter um carro importado. Eu não estou dizendo que vai ter dinheiro na conta sobrando. Eu estou dizendo que haverá plenitude, satisfação. Haverá presença por onde andar, por onde caminhar. Haverá fé, haverá sustento, haverá provisão. Haverá milagres, prodígios, maravilhas. Haverá coisas sobrenaturais. É sobre isso que ele está dizendo. Por isso, quando nós pegamos Salmo 19:1, diz: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Apocalipse 4:11: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tudo que foi criado para a glória de Deus. Diga para quem está do seu lado: inclusive você. Você foi criado por Deus, foi criada por Deus. Tudo que foi criado para a glória de Deus. Acredite, você carrega a presença. Por onde você for e caminhar, Deus será glorificado através da sua vida. Nós temos que compreender aquilo que Ele está nos mostrando, nos revelando. Se tudo foi criado, então por Deus, como podemos glorificar a Ele? Quando nós pegamos em João 17:4, diz Jesus ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Se Jesus glorificou ao Pai, cumprindo o seu propósito na terra, é dessa maneira que nós devemos viver a cada dia. Não para aquilo que nós queremos, mas para a glória dele. Nós estamos aqui nessa terra para seguir as suas direções. Nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do nosso Pai. Foi assim que Jesus glorificou ao Pai, cumprindo o propósito a qual Ele veio realizar aqui. Por isso, a pergunta que fica é: como podemos viver de forma que Deus venha a ser glorificado? E eu vou rapidamente passar pelas passagens que foram citadas aqui durante essa campanha. Para viver de forma que glorifique a Deus, faça da adoração o seu estilo de vida. A Bispa Daiane, na segunda semana, esteve ministrando os nossos corações, e nós aprendemos que fomos planejados para agradar a Deus, e qualquer atitude que agrada a Deus é um ato de adoração. Adorar não é somente tocar, cantar, vir à igreja, orar. Adorar é um estilo de vida. Nós temos que compreender que adorar é um estilo de vida. A partir do momento em que eu passo a ter esse estilo de vida, eu passo a apreciar Deus, a dar valor por aquilo que Ele é, ao ponto que eu me permito ser usado para os seus propósitos. No devocional, na parte de adoração, ele diz uma frase que eu acho muito relevante. Ele fala que a adoração não é parte da nossa vida, a adoração é a nossa vida. Quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo que faz pode se tornar um ato de adoração.
1 Coríntios 10:31, nós aprendemos aqui, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lutero disse, um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Não faça nada se não for para a glória de Deus. Aprendemos que cuidar dos filhos, eu posso cuidar deles para glória de Deus. Posso lavar louça para glória de Deus. Ao invés de eu ficar reclamando, esse peste não me obedece, eita desgraça. Lhe pergunto, você está adorando? Não. Por isso, nós temos que a cada dia ter um coração grato e entender que eu fui criado para adorar. Você pode até dizer, esse menino é bagunceiro, mas glória a Deus, porque eu tenho um filho. Eu vou ensiná-lo, eu vou cuidar dele, eu vou orar por ele, eu vou seguir o caminho da fé, porque eu creio que ele será levantado para as nações. Entende a diferença? Eu posso estar lavando louça e de repente, como nós aprendemos aqui, está ali reclamando, meu Deus, quanta louça, que desgraça, ninguém me ajuda. Mas glória a Deus que você tem uma louça. Quantos gostariam de ter uma louça e não tem uma louça? Quantos gostariam de ter um filho e não tem um filho? Por isso nós temos que entender o que é uma vida de oração ou de adoração. Por isso que está ali adoração, porque isso é um estilo de vida. Tudo que faço é para glorificar o nome do meu Pai. Tudo que faço é para adorar a Deus. Gratidão é um ato de adoração. Nós aprendemos aqui sobre esse conceito. Por isso, não administre as coisas que Deus colocou nas suas mãos como um fardo. Pelo contrário, administre as coisas que Deus colocou em suas mãos com gratidão para a glória de Deus. Não fique dizendo, meu Deus, que carro ruim, eu estou com uma tranqueira aí. Não. A cada dia diga, obrigado Deus, ele não está funcionando hoje, mas eu sei que o Senhor ou me dará outro, ou esse carro vai andar em nome de Jesus. Entende o estilo de vida de adoração? Foi o que nós aprendemos no primeiro propósito. Faça da adoração seu estilo de vida. Então diga para quem está do seu lado, faça da adoração o seu estilo de vida. Na terceira semana nós aprendemos com a apóstola Regina que para viver de forma que glorifique a Deus, nós precisamos amar. Então aqui o segundo ponto é: ame as pessoas da sua vida. Diga para quem está do seu lado, me ame. Tem uns que olharam assim e dizem, está difícil. Diga para esta pessoa, me ame, olhe nos meus olhos. Isso, bom. Para viver de forma que glorifique a Deus, ame as pessoas da sua vida. A apóstola ministrou na terceira semana e nós aprendemos que fomos formados para fazer parte da família de Deus. João 13:34 diz: um novo mandamento dou a vocês, amem uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. João 15:12 diz: o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu os amei. 1 João 4, do 7 ao 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é
amor. Aprendemos que seguir a Cristo não é apenas uma questão de fé para conquistas pessoais. Seguir a Cristo é pertencer, é aprender a amar a família de Deus. Nós aprendemos sobre isso, por isso em 1 João 3,14 diz: nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Romanos 15,7, Paulo disse: portanto aceite-se uns aos outros, da mesma forma que o Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. O que nós aprendemos mais do que uma igreja para frequentar, uma família para pertencer? Lhe pergunto, família tem problemas? Tem? Lá em casa tem. Não sei na sua, mas na minha tem. Então família tem problemas? Família tem diferenças? Um gosta da toalha na cama, outro gosta da toalha no banheiro, outro gosta do sapato no meio da sala, outro gosta do sapato na prateleira. Família tem diferença, certo? Mas sabe o que Deus disse? Diga agora para quem está do seu lado: ame as pessoas. Entendeu? Pegou a mensagem aí? Fala a Deus. Aleluia. Eu sei que alguns aí disseram assim, mas eu não estou sentindo muito em amar. Acredite, amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Eu não preciso sentir para amar ninguém, eu decido amar todos os dias. Ou você acha que eu acordo todos os dias simplesmente amando, que os sentimentos estão sempre aflorando, principalmente naquele dia de comunhão intensa? Não, mas eu decidi amá-la todos os dias da minha vida. É assim que funciona. Ganhei alguma coisa? Deu certo? Hã? Mesmo quando o cachorro que ela comprou morde meu pé. Eu decido amar. Mesmo quando ela põe a cachorra na cama. Mesmo quando ela põe o cachorro no sofá e eu tenho que sair do sofá. Mas está mudando. Já está melhor. Eu sei que talvez alguns até digam, mas bispo, passou por mim e nem me cumprimentou. Algumas mulheres até podem dizer assim: menina, nem olhou na minha cara. Agora é miga. Miga, nem olhou para mim. Do jeito que veio, passou. Coisinha. Eu sei que muitas vezes nós estamos pensando dessa forma. Nós estamos gerenciando as coisas dessa forma. Mas quem está aqui conosco na escola de oficiais, e quem não fez ainda, faça. O que é a escola de oficiais? É a preparação para você servir no reino de Deus. Quem está na escola de oficiais, em um dos capítulos nós aprendemos que Jesus nos chamou para ter a interdependência. O que é a interdependência? É a dependência mútua. É a prática dos uns não. Zuns é enxame, é abelha. Zuz. Não foi legal, né? Não foi legal. Tá, esquece aí. É a prática do uns, não dos uns, do uns aos outros. Quem está na escola de oficiais vai saber responder facilmente. Se o pastor passou por você e não te cumprimentou, o que você faz? Cumprimenta, aplauda ao Senhor por isso. A escola de oficiais está mostrando o que Jesus nos chamou para viver: a interdependência, a dependência mútua. Você percebeu que os versículos dizem uns aos outros. Então, se o pastor passou e não te cumprimentou, espere acabar o culto, venha e cumprimente ele. Ah, mas você nem viu, o líder nem me ligou.
eu não vim no culto, fiquei doente, ele nem me ligou. O que você faz? Pronto, liga para ele, gente. Vamos aplaudir essa igreja aqui que é de excelência. Liga para o líder e diz: líder, tem como você orar por mim? Eu preciso da sua oração. Você é uma pessoa de Deus na minha vida, e eu gostaria muito que você orasse por mim. Por isso Jesus está dizendo e nos ensinando uns aos outros. Isso é a condição de uma comunhão. Nós temos que entender por que ele disse então o segundo propósito que ele nos ensina é: ame as pessoas e pertença à família de Deus. Entende? Porque tem muitas pessoas com dificuldade em pertencer a uma família. Aí eles são totalmente independentes, né? Porque eles dizem assim: nós não precisamos de igreja, nós não precisamos congregar. Outros acabam sendo dependentes até demais. Mas Jesus nos chamou para a interdependência, é uns aos outros. Então se ela não me amou, eu vou lá e amo ela, abraço, e está tudo certo. Isso é família. Família tem problemas, família tem diferenças. Quantas vezes no nosso discipulado, aqui a maioria está numa célula, quantas vezes no nosso discipulado haviam pessoas que nunca foram acostumadas a abraçar, e a gente chegava para dar um abraço, meu Deus, a pessoa ficava dura assim, ó. Aí a bispa que gosta de abraçar, ela chegava e dizia: abraço de 30 segundos, e ficava abraçado. Hoje essa pessoa, ela abraça. Hoje essa pessoa, ela começou a amar mais. Isso começou a refletir na casa dela, começou a refletir nos ambientes que ela passa. Entende o que é uns aos outros? Ah, ela está ali. Ela está ali. Vocês podem aplaudir a vida da Jéssica, por favor? Me perdoa. Hã? No final do culto todos vocês podem abraçar ela, tá? Isso. Boa. Ela ficava assim, ó, dura. Tipo, não me toque. Por isso, o segundo propósito é: ame as pessoas e pertença à família de Deus. Na quarta semana, a pastora Vitória esteve ministrando aqui, e nós aprendemos que fomos criados para se tornar semelhantes a Cristo. Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais você vai glorificar a Deus. 2 Coríntios 3,18 diz, a Bíblia, ela revela: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos sua glória ainda mais. Só quem suporta o processo vive o propósito. Você pode repetir isso comigo? Só quem suporta o processo vive o propósito. Agora cutuca quem está do seu lado aí e fala: suporte. Isso. Não aborte o processo que Deus está realizando em você. Deus, Ele está em muitos momentos gerando em nós mudanças, transformações. Por isso, não ficar trocando de igreja, de família, de ambiente, de emprego é importante, porque eu aprendo a crescer. Eu aprendo a enfrentar os problemas e não ficar correndo dos problemas. Por isso que tem cristão que não cresce nunca. Porque quando o problema vem, ele corre, aí ele vai para outro lugar. Aí o problema aparece lá, ele corre para cá de novo. Aí daqui a pouco aparece aqui, ele corre para lá de novo. Vai crescer nunca desse jeito, filho. Você tem que aprender a lidar com os problemas da vida. É assim que amadurece. Ou você acha que Deus vai te dar paciência de que jeito? Uma varinha de condão, paciência, pum. Não, Ele vai colocar uma pessoa irritante do teu lado. Aí diga aí, tá vendo, marido? É você. Fala, Senhor. Sim. Como é que você acha que você vai ter fé? Quando os problemas aparecem. Você não corre mais deles, agora você enfrenta eles. É assim que a fé, ela cresce. É assim que a gente amadurece, é assim que a gente se torna mais semelhante a Ele. É assim que o nosso caráter é transformado.
É assim que nós passamos a viver muito mais, não só no ambiente de igreja, mas no ambiente de casa, em N fatores. Na empresa, você começa a crescer em todas as áreas. Porque agora você se permitiu ser moldado por Cristo. Você se permitiu ser aperfeiçoado por Ele. É por isso que o Senhor, Ele começa a gerar em nós uma metanoia. O que é uma metanoia? Uma mudança de mente, mentalidade. Sem metanoia, sem mudança na mente, não há transformação. Olha o que diz Romanos 12:2. A palavra do Senhor diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Permita que Deus dirija e transforme os seus pensamentos. Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidado com o que fica aqui dentro, muitas vezes martelando, gerando problemas, dizendo que você é rejeitado, que ninguém na igreja gosta de você. Tá vendo? Você sentou lá, nem te deram oi. Agora você aprendeu, não te deram oi, o que você vai fazer? Você dá oi, ó. De novo, vamos aplaudir essa igreja, eles são demais. Aleluia. Então nós aprendemos nessa quarta semana com a condição de que nós somos criados para ser semelhantes a Cristo. Nós aprendemos aqui o terceiro propósito, que é: seja cada dia mais semelhante a Jesus. Na quinta semana, o pastor Rodrigo esteve ministrando as nossas vidas, e ele falou aqui, nos ensinou sobre fomos moldados para servir a Deus. Diga para quem está do seu lado aí: você está fazendo o que para Deus? Está só sentado? E aí, vai fazer o quê? Você acha que Deus te deu um dom, um talento para quê? Para enterrar? Não, Deus te deu um dom e um talento para que você ajude outras pessoas. Assim como o dom e o talento delas, a habilidade dela vai ajudar você. Por isso nós não podemos ficar parados. Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus, Ele nos criou para servir. Servir não é algo que fazemos, é algo que fomos chamados para ser. Há uma frase de Craig Grange que diz assim: servir não é uma questão de atitude, é uma questão de identidade. Serviço é uma expressão de quem eu sou em Deus. Por isso, nós temos que buscar a cada dia servir a outros. Hoje eu estava em casa e eu disse de manhã, e quando ela chegou eu logo pensei nisso que eu disse de manhã. Eu estava aqui de manhã, eu disse: você acha que eu não aprendi? Porque servir não é só dentro da igreja, servir é fora da igreja também. Trabalho, onde você estiver, eu estou ali para servir outros. E eu disse aqui pela manhã, inclusive, que eu era uma pessoa que eu não tinha essa mentalidade. Eu chegava em casa, sentava no sofá e ficava controle remoto, ia jogar meu videogame, ia fazer minhas coisas, e esperava que tudo estivesse pronto. Até que eu aprendi que eu precisava servir. Eu disse: chega, tirei os jogos do meu celular, cancelei lá o videogame, disse: chega, eu vou chegar em casa e eu vou servir. Eu vou chegar em casa, eu vou rolar com as minhas filhas, eu vou brincar com elas, eu vou ajudar minha esposa no que eu posso. E aí hoje ela chegou, ela disse: e aí, você já comeu? Eu disse: não, almocei. Ela disse: não, agora. Eu disse: não, eu estava esperando você chegar para a gente comer. Aí logo veio na minha cabeça, né? Mas eu não posso ficar aqui sentado. Eu tenho que servir. Aí ela disse: ah, então você ficou esperando para eu ir lá fazer, né? Eu falei: não, deixa que eu vou.
Aí quando eu cheguei no fogão, ela veio correndo. Ai, eu fiquei com dó de você. Eu disse, não, deixa que eu vou fazer. Entende o que é servir? Não é só nas condições ministeriais, é em todo o tempo. Por isso é uma questão de um propósito que Deus realizou para que nós possamos viver isso a cada dia. Servir o marido, servir a esposa, servir os filhos, servir na empresa, servir na igreja. Estou aqui para servir. O que eu puder fazer por alguém, estou aqui para fazer. Por isso, diga para quem está do seu lado como voz profética: para de ficar sentado aí. Aprendemos. Deus não nos concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefícios de outras pessoas. 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. E por último, nós aprendemos o quinto propósito que foi ministrado pela pastora Adriana pela manhã e o bispo Joel à noite. Nós aprendemos que fomos feitos para uma missão. Há uma frase que diz: Deus não quer que seu amor seja mantido em segredo. Deus não quer que o seu amor seja mantido em segredo. Eu e você temos compartilhado esse amor por onde andamos e caminhamos? Nós temos sido o canal de Deus. Há uma missão para nós. A ordem já foi dada: ide e fazei discípulos. Eu tenho compartilhado isso na escola de oficiais. Eu aprendi que eu não tive filhas simplesmente para ter filhas, só para dizer que eu sou pai. Não, eu tive filhas e hoje entendo a minha missão com elas. A minha missão em casa é torná-las discípulas de Cristo. Por isso, a cada dia nós ensinamos elas a orar, mostramos os vídeos para elas, dizendo: filha, vocês sabiam que vocês são fruto de um milagre? Vocês sabiam que uma vez a mamãe acordou toda cheia de sangue, você ficou por um fiozinho, e nós oramos a Deus, e Deus sustentou a sua vida através de uma palavra que o apóstolo liberou naquele dia, dizendo: começou o milagre, vai terminar milagre, e a rede não vai se romper. Aleluia, aplauda ao Senhor. Sabe o que eu estou fazendo com isso? Ensinando elas e mostrando a elas que há uma missão maior. A questão não está no carro que nós temos, na casa que nós temos, mas na fé que nós possuímos. E nós dizemos isso para elas: filha, isso aqui passa, mas a fé permanece. Nós fomos viajar, entramos no carro, e elas, a pequenininha antes não gostava de orar. Aí a gente começou, porque a maior, que foi mais ensinada sobre a condição de ter sido gerada através deste milagre, aonde ela está, ela ora. Se ela chegar aqui e alguém falar: estou com uma dor, ela fala: vamos orar. Ela acredita fielmente nos milagres de Deus. Às vezes nós estamos em casa e fala: papai está com dor, filha. Teve dias que eu estava sem conseguir dormir, eu falava: filha, papai não está conseguindo dormir, tem que fazer um pouquinho mais de silêncio. Daqui a pouco ela vinha: pai, eu posso orar por você? Eu dizia: sim, filha, ora pelo pai. Às vezes eu vou até a cama dela, dobro o meu joelho e digo: filha, põe a mão no ouvido do papai e ora, porque o papai quer dormir tranquilo hoje. E ela ora. Quando a gente senta na mesa, a menorzinha antes dizia: não, eu não quero orar. Tá bom, filha, então você não ora, a Gigi vai orar. E a Gigi começava a orar, e aí ela faz a oração dela, aí a outra ficava só olhando. Aí daqui a pouco: eu também quero. Tá bom, então ora. Aí nós fomos viajar recentemente,
Falei, nós estamos saindo, nós vamos viajar. Quem vai orar? Aí a maior, eu. Aí tá bom, filho, então ora. Aí ela orou, quando ela terminou, a menor, eu também quero. Então tá bom, então ora, filha. Aí orou. Aí quando terminou de orar, a minha esposa, eu também vou orar. Tá bom, então ora. Quando as 3 terminaram, eu falei, agora acho que me cabe orar também, né? Agora nós estamos todos protegidos, guardados. Mas entende o que é a minha missão? Não é só ide como igreja para atrair só pessoas aqui dentro. Isso é importante. Mas a minha missão é ide e fazer discípulos por onde quer que eu andar. É uma missão da minha parte como pai, dela como mãe, sobre os nossos filhos. É um legado que nós deixamos. Por isso nós temos que entender a nossa missão. Senão não faz sentido estar na família que estamos. Senão não faz sentido ter filhos, ainda mais no mundo de hoje. E muitos dizem assim, vocês são doidos de ter filho agora. Eu digo não sou doido não. Elas estão sendo criadas debaixo das direções de Deus. E serão os Daniéis dessa geração, serão Sadraques, Mesaques, Abidinegos desta geração, serão resposta neste tempo. Porque eu não simplesmente tive elas para passar tempo. Não, eu entendo a minha missão.